Bom dia, moçada, tudo bem? Saudade de vocês, mas vamos dar continuidade aqui com as aulas online até que tudo volte ao normal. Na aula de hoje, a gente vai começar a aula 17, que ela fala sobre o citoplasma. Então, a gente continua o assunto de citologia, que nada mais é do que o estudo das células, então. Então, vocês estão tendo a parte de membrana plasmática. Aqui a gente entra no citoplasma e depois no caderno 2 damos continuidade a esse citoplasma e entramos no assunto núcleo em si. Aqui nessa aula, que é a aula 17, então, ainda do caderno 1, a gente vai contemplar os assuntos de composição celular básica, ou seja, do que é feito cada célula, então, os componentes básicos que elas possuem. Depois a gente vai falar dos dois tipos celulares básicos que são encontrados também, para falar do citoplasma, composição, estrutura, organização, e entrar num assunto bem breve no momento, que são as organelas celulares, ou organelas citoplasmáticas, então. E a gente finaliza falando do citoesqueleto celular, e a composição e estruturação deste citoesqueleto, que talvez o assunto principal da aula de hoje. E depois, no final, a gente fala sobre os centríolos, como sendo um dos componentes aí da célula por enquanto. Composição celular básica, então. Toda célula, como a gente pode ver aqui, uma foto original de microscopia óptica, e aqui a gente tem um esqueminha da mesma célula, por exemplo, esta célula aqui, representada em desenho do lado direito. Toda célula tem três estruturas básicas. Vão possuir material genético, independente se é dentro de um núcleo ou espalhado no citoplasma, existe a presença do material genético. Toda célula vai ter citoplasma, que é o tema da aula de hoje, que pode ser chamado também de hialoplasma, e toda célula vai ter uma membrana plasmática, aquela estrutura de uma camada dupla de fosfolipídios que impede a entrada de substâncias, que facilita a saída de substâncias e que vai dividir o meio intra e extracelular, então. Então, toda célula vai ter material genético, citoplasma e membrana plasmática. Guardem isso. Com relação aos tipos celulares, a gente pode encontrar dois tipos de células. As células que são chamadas de procariontes e as células que são chamadas de eucarionte. Antigamente, o envoltório nuclear, que é este daqui, era chamado de carioteca. Então, procarionte significa aquele que é antes do envoltório nuclear, ou antes de ter núcleo, então. Já eucarionte são aqueles que têm um núcleo verdadeiro. Eu aqui significa verdadeiro, tá? Ou aquele que compreende. Bom, essas células procariontes, então, são células típicas de bactérias, cianobactérias, representantes do antigo reino Monera, como a gente vai ver no segundo colegial. Essas células procarióticas aqui, de novo, elas têm uma membrana plasmática, que é esse amarelinho aqui. Eles têm o citoplasma e eles têm o material genético espalhado nesse citoplasma. Então, as células procariontes não têm núcleo. O material genético fica espalhado no citoplasma, que também não tem organelas celulares. Possuem apenas os ribossomos aqui, a única organela que não é membranosa, que não é envolta por membranas, então. Então, lembrem que são típicas de bactérias essas células procarióticas, tá? Já as células eucarióticas, quem compreende as células eucarióticas são organismos eucariontes, que podem ser vegetais ou animais. Então a gente tem aqui células onde o material genético está dentro de uma região específica que é chamada de núcleo. O material genético fica dentro do núcleo especializado para isso. Fora essa diferença aqui da célula procariótica para a eucariótica, as células eucarióticas possuem também uma grande quantidade de organelas citoplasmáticas. Essas organelas, todas recobertas por membrana aqui, são exclusivas das células eucarióticas, tanto vegetais quanto animais. Então, em um esqueminha simples aqui, a gente percebe que as células vão se dividir em procarióticas ou eucarióticas. E as eucarióticas podem ser animal e podem ser vegetal. Esses vegetais aqui possuem organelas específicas que células animais não têm. Por exemplo, tem aqui vacúolos, por onde eles guardam alguma coisa. Tem os cloroplastos, que estão aqui, ó,
representados, onde é o local, o sítio da fotossíntese, e eles têm esse envoltório externo que é chamado de parede celular, típica de vegetais também. Isso que diferencia uma célula vegetal de uma célula animal, então. Certo? Então a gente já viu as composições básicas das células, os tipos celulares, procarionte e eucarionte, e tem um resuminho agora sobre esses tipos celulares. Estão aqui, ó. Achei bem legal aqui do Brasil Escola, então eu copiei esse esqueminha para vocês, que ele resume bastante toda essa diferença de procarionte e eucarionte. É uma revisão, então fica aqui as diferenças principais para vocês terem anotado aí no caderno, então é legal reproduzir isso daqui em uma folha, que fala aqui que os procariontes não têm núcleo definido, eles têm o DNA livre no citoplasma, depois a gente fala de bactérias em específico, em outras aulas, tá? Eles não têm organelas membranosas, a única organela que tem são ribossomos. Então, ribossomos não são membranosos, não são recobertos de membrana, então eles podem ocorrer aqui em procariontes. Eles não têm citoesqueleto, que vai ser um dos temas da aula de hoje, e o exemplo principal é a bactéria. Já na eucarionte, eles têm um núcleo verdadeiro e o material genético fica dentro desse núcleo. Interessante esse núcleo aqui, porque vai ter um controle maior sobre tudo o que acontece na célula, como se fosse a chefia de uma empresa ali naquele local que é o núcleo. Ele tem as organelas membranosas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tem ribossomos bem maiores do que dos procariontes e mais complexos, a composição deles é bem mais detalhada. Eles vão ter aqui o citoesqueleto, assunto da aula de hoje, e exemplo que a gente viu, células animais e células vegetais. Então eu reproduzi esse esqueminha do Brasil Escola porque eu acho muito interessante esse resumo para diferenciar procarionte de eucarionte. Ok? Bom, gente, entrando no citoplasma em si. O citoplasma nada mais é do que o local da célula onde ficam espalhadas aqui, por enquanto vamos usar essa palavrinha, espalhadas as organelas citoplasmáticas, e onde fica também o núcleo. Ele fica delimitado aqui pela membrana celular, pela membrana externa da célula, então, e ele tem uma composição de água e proteínas. Então, se a gente tira essas organelas, se a gente tira o núcleo ou os núcleos, dependendo da célula, e a gente deixa apenas esse líquido, que é a composição do citoplasma, a gente chama ele de citosol. O que é o citosol, então? É uma nomenclatura usada para o citoplasma sem os componentes celulares. E esse citoplasma, ou agora esse citosol aqui, ele tem uma composição de água e proteínas e ele tem um aspecto gelatinoso. Não é um líquido muito semelhante à água, não, já que ele, mesmo tendo uma grande quantidade de água, ele forma um aspecto chamado de coloidal. O que é um coloide? É alguma coisa que não é nem sólida nem líquida, ele se comporta como os dois ao mesmo tempo. Então é como se fosse um gel de cabelo, ou agora na moda, o álcool gel. Então mais ou menos essa estrutura é o citosol, certo? Então lembrem isso aí, que ele é uma composição de água e proteínas, e ele tem uma estrutura coloidal. Isso daqui vocês vão ver melhor em química, o que é um coloide mais para frente, tá? Então vamos falar das organelas agora. Se a gente já falou desse líquido que se encontra nas organelas, vamos dar uma olhadinha rápida nas organelas aqui. Olha o tanto de organelas que tem. Então a gente tem aqui, por exemplo, centríolos, tem aqui o retículo endoplasmático, ribossomos, complexo de Golgi, outro tipo de retículo, a gente vai ter lisossomo, centríolos, mitocôndrias, entre outras organelas também. A gente vai ter uma aula específica a partir de agora para cada uma ou duas organelas. Então, nesse primeiro momento, eu vou passar para vocês uma função básica de cada uma, e aí a gente aprofunda essa função, a forma, como que é realizada essa função, em aulas específicas de cada uma das organelas. Hoje a gente vê os centríolos. Semana que vem a gente vê, por exemplo, os retículos, e aí a gente vai seguindo para todas elas ao longo do caderno 2. Aqui tem um resumo das funções principais de cada organela. Então, por exemplo, algumas vocês vão lembrar do fundamental. A mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular. Então, ela é quem faz energia para a célula sobreviver. O ribossomo, ele vai sintetizar proteínas. Ele participa lá daquele processo de tradução que a gente viu,
algumas aulas antes. O retículo endoplasmático ele vai ser dividido aqui em retículo endoplasmático não granuloso, antigamente chamado de retículo endoplasmático liso, e retículo endoplasmático granuloso, antigamente chamado de retículo endoplasmático rugoso. Então, o não granuloso ou retículo liso, ele transporta substâncias e a principal função dele é a síntese de lipídios. Então, ele vai sintetizar alguns esteroides aqui, algumas gorduras, além de outras funções dele de oxidação, entre outras coisas, tá? O retículo endoplasmático granuloso, ele vai sintetizar proteínas e transportar algumas estruturas dentro da célula. Por que ele sintetiza proteína? Porque ele tem uma grande quantidade de bolinhas aqui, que nada mais são do que ribossomos. Então, uma das funções dele aqui vai ser sintetizar as proteínas, assim como os ribossomos, então. Os centríolos que vão fazer parte da aula de hoje, eles vão ser aqui o centro de distribuição das organelas. Eles vão ter alguns filamentos aqui que eles vão participar da estruturação celular, vão participar da divisão celular. Vocês vão ver ali em mitose e meiose no caderno 2, como as células se dividem, e eles vão participar também da formação de cílios e flagelos. A gente fala muito disso no final da aula de hoje. Lisossomos são vesículas aqui que são organelas, né? Que vão participar da digestão intracelular. Então, alguma coisa que entrou na célula que precisa ser quebrada, os lisossomos vão atuar nessa quebra, nessa digestão. E a gente tem aqui, por último, mas não menos importante, o complexo de Golgi ou complexo golgiense, que é uma rede de sacos achatados aqui, que eles vão sintetizar carboidratos e eles vão secretar algumas coisas para fora da célula. Então depois a gente fala sobre essas funções importantes do Golgi também, tá? Tem que decorar tudo isso daqui no primeiro momento? Nesta aula não. A gente vai ter uma aula específica para cada um, como eu disse. Aí sim, depois de detalhadas cada organela, a gente vai ter alguns detalhes importantes para se lembrar de cada uma delas. Feito? Bom, a aula de hoje, o principal fator é o citoesqueleto. Então tem uma foto aqui real do citoesqueleto e aqui um esqueminha para a gente dar uma estudada. Se eu voltar 2 slides para vocês aqui, isso daqui é uma imagem totalmente surreal de uma célula, por 2 motivos. Primeiro que quase nunca ou nunca uma célula vai ter todas as organelas dispostas dentro de uma única célula. Segundo, é que quando a gente olha aqui esta célula, ou mais ainda, esta célula aqui, parece que as organelas são jogadas ali e assim elas ficam ao longo de toda a vida dessa célula. Mas o que acontece é que tem determinadas fibras aqui, ó, fibras intermediárias, microfilamentos e microtúbulos, que vão segurar e movimentar essas organelas ao longo da vida dessa célula. Então é uma coisa dinâmica. Tudo está em movimento dentro dessa célula, e graças às fibras do citoesqueleto. Então, o citoesqueleto nada mais é do que o esqueleto celular. Então, são essas estruturas proteicas, tá? São feitas de proteínas globulares, um monte de bolinhas assim, ó, por isso são chamadas de proteínas globulares, que vão dar forma à célula, vão sustentar a célula, vão sustentar as organelas celulares. Mais do que isso, vão participar da divisão celular e também dos movimentos de estruturas dentro da célula. Então lembra que eu falei que o complexo de Golgi ele vai jogar alguma coisa para fora da célula? Não é que ele escolhe para onde que ele vai soltar. Tem uma rede de canais ali que fazem parte do citoesqueleto, que ele vai jogar a estrutura ali dentro e essa rede de tubos vão carregar esses compostos para fora da célula. Então vou participar aqui do transporte de substâncias também. Então aqui dentro do citoesqueleto, pode ver que ele está ocupando boa parte aqui de dentro da célula. Aqui é a membrana de cima, aqui é a membrana de baixo da célula. A gente pode dividir esse citoesqueleto em 3 componentes. Podem ser chamados de microfilamentos de actina, aqui embaixo, filamentos intermediários e os microtúbulos. Então a gente tem, de acordo com a espessura deles, essa divisão. E cada um vai ter pelo menos uma função específica para a célula também. Então, como funções gerais, antes da gente entrar nas funções específicas,
O citoesqueleto vai garantir a manutenção da forma da célula, então garante que a célula fique ali parecendo um ovo frito, quebrado ali, que não tem uma forma definida, mas está com uma forma correta para aquele momento. Ele tem um suporte mecânico da célula, ele vai manipular membranas na formação de vacúolo alimentar, ele vai participar do movimento interno da célula, chamado de movimento ameboide, por causa do movimento das amebas. Eles vão formar cílios e flagelos, no caso específico que a gente vai ver na aula de hoje. Vão participar da formação do fuso mitótico, aqueles fiozinhos que puxavam o cromossomo para um lado, puxavam o cromossomo para o outro, é citoesqueleto. Então, são conjuntos ali de proteínas fibrosas que vão puxar os cromossomos na hora da divisão celular. E vão participar também do movimento de organelas e vesículas no interior da célula, além de participar de uma contração celular muito grande. Por exemplo, nossos músculos podem ser contraídos por causa de fibras de proteína, que podem fazer parte do citoesqueleto. Ok? Bom, falando agora de estrutura, de diferenciação e uma função de cada um dos tipos de citoesqueleto que a gente tem, dos componentes do citoesqueleto, a gente vai ter aqui do menor para o maior. Microfilamentos são os menores que são encontrados. Eles são formados por uma proteína chamada de actina, e aqui actina lembra de atividade. Eles vão garantir um movimento e contração celular. Então eles conseguem aqui se contrair e quando um contrai acaba puxando os outros e a célula toda se contrai. Além desse tipo de microfilamento, a gente tem também os filamentos intermediários. Intermediários porque eles não são nem tão finos nem tão grossos quanto os microtúbulos. Eles estão aqui mais nas laterais da célula, aqui por exemplo uma célula intestinal, tá? E eles são formados por queratina, outro tipo de proteína. E eles garantem estrutura e forma celular. E tem aqui uma ligaçãozinha chamada de desmossomo, que vocês vão ver em especializações de membrana, se já não viram, que nada mais é do que uma junção celular. Eu posso pegar uma célula dessa, juntar com outra célula aqui do lado, através desses filamentos de queratina. Uma fica unida bem firmemente com a outra, não deixando se soltar dali. Microtúbulos, que são ali formam o terceiro tipo de proteína do citoesqueleto, eles são os maiores que a gente encontra e eles são formados por tubulina, outro tipo de proteína também. Pode ter tubulina em filamento intermediário, mas microtúbulo é feito de tubulina. E eles vão participar da organização e transporte celular. Então, todas as organelas, todas as estruturas dentro da célula vão formar-se ali na estruturação da célula por causa dos microtúbulos. Ou seja, a disposição deles fica a critério dos microtúbulos. Certo? Mais uma fotinha aqui. Está aqui a fonte de onde eu tirei essa informação, que mostra para a gente mais funções de cada um dos tipos de filamentos do citoesqueleto. Então aqui, ó, o mais fino, filamentos de actina, tem 7 nanômetros de espessura. Eles vão participar da forma celular, resistência à tensão, movimentação celular, que é a contração. Nossas fibras musculares vão se contrair por causa de actina. Então tem aí uma contração celular. E vão participar também da divisão do citoplasma no final da mitose, que a gente vai ver no caderno 2. Os filamentos intermediários, vou pular microtúbulo por enquanto. Filamento intermediário de queratina, eles têm ali de 8 a 12 nanômetros, então uma média de 10 nanômetros. Eles vão dar a forma à célula, resistência à tensão e fixação da posição do núcleo e das organelas celulares. E o microtúbulo, que é a mais espessa que tem, 25 nanômetros, que era de tubulina, né? Então aqui estão monômeros de tubulina. Eles vão principalmente garantir aqui a forma celular, a resistência, compressão, e principalmente, que a gente vai ver na aula de hoje, a formação de cílios e flagelos, garantindo a movimentação ou a locomoção celular. Beleza? Além de participar também na formação das fibras do fuso, né, as fibras do Aster, que vão fazer parte da divisão celular. Isso aqui é só para saber que existe por enquanto. Depois, na aula de mitose e meiose, eu detalho mais para vocês isso. E vão participar também do movimento das organelas.
deixando algo bastante dinâmico ali dentro do citoplasma. Feito? Os centríolos, gente, primeira organela que a gente estuda, eles são formados de tubulina. Então é um tipo ali de microtúbulo, né? E esses microtúbulos, em específico aí nesse tipo de organela, são chamados de centríolos. O que são esses centríolos, então? Primeiro grupo de organelas citoplasmáticas que a gente estuda, e eles vão ter aqui um formato cilíndrico e eles não são revestidos por membranas. Então não tem ali uma membrana revestindo eles, são apenas os microtúbulos unindo-se aí por alguns tipos de ligações. Os centríolos, como a gente pode ver em uma foto real aqui, geralmente eles ficam em lados opostos das células, ficam do lado direito ou do lado esquerdo, se é que tem um lado direito e esquerdo de uma célula, e eles têm essa estrutura de 9 trincas de microtúbulos. Então aqui uma foto real desse microtúbulo para a gente dar uma olhadinha, e aqui o esqueminha de um centríolo. São esses tubos aqui, parecem canudinhos então. Então pode ver que eu tenho 1, 2, 3 buraquinhos em cada um. Então eu tenho 3 microfilamentos de tubulina, ou os microtúbulos então. Ok? E esses centríolos aqui, eles estão localizados geralmente, quando não estão nas laterais da célula, estão próximos ao núcleo. Na divisão celular eles acabam migrando para polos opostos, mas quando estão ali em volta do núcleo, eles vão estar em um local denominado de centrosomo ou centro celular. Então é bastante comum no ensino médio ter essa confusão do que é um centrosoma e do que é um centríolo. O centríolo em si é a organela. Pode ver que os centríolos aqui são esses dois canudinhos então. O centrosoma é a região de onde saem as fibras de tubulina. Então a região é chamada de centrosoma e os centríolos são os canudinhos aqui. Tudo bem? Como curiosidade, lembrem que tem essas 9 trincas então e não tem nada no meio. É um tubo oco grande aqui no meio. Certo? Bom, eles são responsáveis pela formação de cílios e flagelos nas células. Então, em algum momento aí, a gente vai ter essa divisão. Então aqui a gente tem, por exemplo, um centríolo. Esse centríolo que não está representado aqui, está na região onde eu estou mostrando. Por exemplo, aqui é o centrosoma. Esse centríolo ele vai formar um corpo basal e desse corpo basal saem canudinhos aqui de microtúbulos. Só que um detalhe é que esses canudinhos agora, eles são revestidos pela própria membrana celular, que acaba crescendo em volta desses microtúbulos. E a composição deles é de tubulina também, igual a gente tinha nos centríolos, igual a gente tinha nos microtúbulos, ou no túbulo de tubulina. E aqui tem uma conformação diferente. No lugar de ter 9 trincas, 9 trios de microtúbulos, igual a gente tinha no centríolo aqui, agora a gente tem pares de microtúbulos externos e a gente tem um parzinho interno. Então a gente tem de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares de microtúbulos externos e um par de microtúbulo central, garantindo a movimentação dessa estrutura. Então, olha um esquema aqui de um cílios cortado, por exemplo, ou de um flagelo cortado. Então, a gente vai ter aqui um corte transversal desses cílios e a gente tem aqui as 9 pares de microtúbulos e um par central. Então, eu coloquei para vocês aqui que os centríolos também atuam na formação de cílios e flagelos, estruturas envolvidas com a locomoção e revestimento de células especializadas que vão se locomover. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma possível célula generalizada, onde a gente tem estruturas de cílios e estruturas de flagelos. Vamos lembrar também que os centríolos vão participar da divisão celular. É aqui do centrosoma que vão sair as fibras do áster ou fibras do fuso para dividir a célula. Ok? Cílios e flagelos, gente, qual que é a diferença dos dois? Aqui a gente tem dois organismos flagelados, então aqui a gente tem espermatozoide, aqui a gente tem um protozoário, então os dois aqui flagelados, e aqui a gente tem dois protozoários ciliados, então a gente vai falar agora de algumas diferenças dos dois, lógico, de uma forma muito momentânea, não tem só isso de diferença, mas a principal diferença é a forma de como cada um se locomove. O flagelo, geralmente ele é bem maior do que o cílio, como a gente pode perceber aqui,
e geralmente unitário, como a gente percebe aqui no espermatozoide. Só que pode ter mais de um flagelo no mesmo indivíduo. Como que é a locomoção do flagelo? É como se fosse um chicote em espiral. Então ele movimenta a parte basal, todas as outras estruturas aqui acabam se locomovendo ao mesmo tempo. Então, um movimento único de chicote em espiral. Como a gente percebe aqui essa espiral nos flagelos desse indivíduo aqui. Já os cílios são chamados de movimentos de onda, porque se um cílio se movimenta, se ele faz esse movimento aqui ó, de ida e depois de volta, ele impulsiona o cílio seguinte a fazer o mesmo movimento. Então, quando a gente olha, por exemplo, esse indivíduo aqui, esse protozoário, em um microscópio, a gente percebe esse movimento de onda em volta dele, que os cílios estão indo e voltando. Então, tem uma locomoção talvez mais demorada do que com flagelo, mas muito funcional também. Tudo isso gastando energia e tudo isso equilibrado por fibras de proteína, fibras de tubulina que estão aqui dentro então. Beleza, cílios e flagelos? Então a gente viu de organelas, a gente falou do citoplasma da composição, falamos de uma organela já que são centríolos, que vão formar os cílios e flagelos, participar da divisão, tudo isso para começar o citoplasma. A partir da próxima aula a gente continua as organelas celulares, então, com função e característica de cada uma delas. Como exercício agora, pessoal, aí da página 268, tem 4 exercícios bem simples aí sobre tudo que a gente falou na aula de hoje. Então, exercício número 1. Não podemos afirmar que o citosol é. Então, o citosol é a parte gelatinosa, né? Então, não podemos afirmar que ele é. Letra A. Um componente amorfo, ou seja, que não tem forma definida, e transparente do citoplasma. Tá certo? Ele não tem forma definida, cada célula é de uma forma, e ele é transparente porque ele tem aí 90 e tantos por cento de água, 92 ou 98% de água. Ele é um sistema coloidal? Sim, ele forma um colóide, aquela estrutura que não é totalmente líquida, mas não é sólida também. Letra C. Ele é formado principalmente por água e proteínas, correto? Letra D. Ele é encontrado somente nas células animais. Errado. Então, pode marcar a letra D porque está errada essa informação. E letra E, constituinte de mais de 50% do volume da célula, correto, como a gente pôde perceber nos desenhos, grande parte das células é feita de citoplasma. Exercício 2. O citoplasma de células eucarióticas apresenta um conjunto de fibras finas e longas, de constituição proteica, chamada de citoesqueleto. Assinale a alternativa que apresenta uma função dessa estrutura na célula. Vamos lá, letra A. Manter a forma e a sustentação de bactérias. Se a gente lembrar daquele quadro resumo que eu coloquei para vocês de células procariontes e eucariontes, estava escrito lá embaixo que procarionte não tem citoesqueleto e eucarionte tem citoesqueleto. Se a gente lembra que bactéria é procarionte, a gente lembra que eles não têm citoesqueleto. Então não tem como ter uma função aí para ela. Então está errada a letra A. Letra B. Participar da descondensação dos cromossomos. Não, quem participa da condensação e descondensação são proteínas, chamadas de histonas, que vocês vão ver, tá? Letra C. Permitir a digestão de vários compostos nas células. Quem faz isso são organelas chamadas de lisossomos. Voltem no quadro lá que vai estar lisossomo como digestão intracelular. Letra D. Possibilitar a oxidação de substâncias orgânicas no interior da célula. Também não. Quem vai fazer esse tipo de oxidação é uma outra organela que a gente vai ver. E a letra E, permitir a adesão da célula à célula vizinha e às superfícies extracelulares. Correto? Então a gente vai ter aqui fibras se ligando a outras fibras de outras células, garantindo aqui a adesão entre essas células vizinhas. 3. O citoesqueleto é fundamental para o adequado funcionamento das células. Sobre o citoesqueleto, é incorreto afirmar que. Então, o que está errado sobre o citoesqueleto? Letra A. Está envolvido no movimento dos espermatozoides? Correto. Por que está correto? Porque está ligado com a formação de flagelo do espermatozoide. Letra B. Participa do processo de contração muscular? Participa. Ali a gente tem as actinas, né, dos microfilamentos, aquela parte que a gente viu lá naquele slide falando das funções.
Letra C. Apresenta centríolos como um de seus componentes. Sim, centríolo é formado por microtúbulo. Pode ser que sim. Letra D. Tem como principais componentes diversos tipos de glicídios. Tem açúcar aí? Não, é proteína. Então, o principal componente do citoesqueleto são proteínas globulares. Então, errada a letra D. E a letra E participa da adesão entre as células, correta, como a gente viu no exercício 2. Então, a alternativa incorreta sobre o citoesqueleto é a alternativa D no exercício 3. E para terminar o quarto exercício, os centríolos são organelas não membranosas que, letra A, são encontradas em todas as células eucarióticas. Errado, gente. Quem não tem centríolo? Células vegetais superiores. Então, quem lembra aí de vegetal? Gimnosperma e angiosperma não têm centríolos e fungos também não têm centríolos. Tá? Lembrem que nem todo eucarionte tem centríolo, não. Letra B. Existem somente nas células procarióticas? Não. Letra C. São formadas por moléculas de polissacarídeo. Polissacarídeo? Não, né? Formado por proteína. Letra D. Organizam as fibras do fuso na divisão da célula vegetal. Por quê? Porque célula vegetal nem todas têm o centríolo. E a letra E formam os cílios e flagelos. Correta a letra E no exercício 4. Como a gente viu nos últimos slides, participam da formação dos cílios e flagelos na movimentação celular. Feito? Então a aula foi esta, sobre aí o início do citoplasma para vocês. Para fazer em casa, tarefa mínima e complementar. Qualquer dúvida, mandem no particular do WhatsApp, mandem mensagem no plural. Não deixem passar dúvidas adiante não, tá? Porque mais do que nunca, uma aula vai dar sequência para outra. Ok? Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem bem e até semana que vem. Abraços!